Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao programa Gente de Fé. Sou o padre Gabriel Soares, missionário salvista. Estou tendo a graça de estar com vocês durante esta nova temporada que inicia neste programa, você que já o acompanha há muito tempo, que é a temporada Jovens na Fé. Quando nós ouvimos o testemunho de alguém, com certeza este testemunho nos edifica, nos transforma, nos modifica, não é verdade? Por isso eu convido você para ficar aqui conosco, principalmente você jovem que está aqui acompanhando este programa. Deus quer falar ao seu coração. Ele tem muitas bênçãos para derramar na sua vida através deste programa no dia de hoje. Inclusive, nós temos a graça de ter aqui já o convidado conosco para o programa de hoje, o querido Jonathan. Nós queremos agradecer, Jonathan, desde já, o seu sim por ter aceito para estar aqui conosco neste programa. Com certeza a sua história vai tocar muitos jovens, muitas pessoas que estarão acompanhando esta nova temporada e Deus, por providência, escolheu você para começar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Padre. Canção Nova, agradeço também principalmente ao Benê que me convidou, fez a intermediação e é um prazer estar aqui, é um prazer, uma honra inclusive ser convidado para testemunhar. Sendo tão jovem, foi uma luta estar aqui, foi uma luta chegar até a fé católica, mas eu nunca estive tão realizado, nunca estive tão certo de que estou seguindo a verdade. Que bonito. Conta para nós, qual é a sua idade, Jonathan? 23 anos. Olha só, bem jovem. Então você que é jovem, acompanha o programa de hoje, porque o Jonathan tem uma história linda e com certeza você vai fazer uma experiência com Deus a partir o testemunho dele. Jonathan, o padre quer perguntar para você essa pergunta que é simples, pequena, mas ao mesmo tempo tão difícil de responder. Quem é o Jonathan? O Jonathan é um jovem, da geração Z que até então, até a adolescência, estava perdido, não sabia muito qual caminho correr, igual muitos jovens da nossa geração. Já foi agnóstico, inclusive, na adolescência, muito devido ao que os meus professores diziam na escola contra o cristianismo. Mas o Jonathan, ele se encontrou no cristianismo inicialmente evangélico, percebendo que a fé cristã faz muito mais sentido do que tudo que ele já tinha visto, depois de estudar muito. Só que era um cristianismo fragmentado. E quando ele se aprofundou ainda mais com a graça do Espírito Santo, ele descobriu o cristianismo integral, católico. E aí ele começou a sua jornada. E eu sou publicitário também, trabalho com marketing, com ênfase no digital. E sou missionário da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. Estamos atuando aí há pouco mais de 15 anos para restaurar as famílias, fazer nova as nossas famílias. Nossa, que bênção, Jonathan, isso mesmo. E se o padre perguntar para você como foi a experiência de fé na sua família, A família é tão importante para todos nós, você hoje faz parte de uma comunidade que trata especificamente sobre as famílias. Como foi a sua experiência de fé na sua família? Conta um pouquinho para nós. A religião na minha família, ela tem uma história, assim, basilar, porque os meus pais, eles sempre me levaram para a igreja desde quando eu era bebê. Eles até me contam que eu era carregado, assim, de mão em mão pelos irmãos da igreja quadrangular lá de Embu das Artes. Ou seja, desde que eu era criança, eu já fazia parte desse meio. E eu sou muito grato a eles, porque muitos dos principais valores que eu carrego até hoje, eu carrego graças a eles, que me livraram também de muitas tentações, me livraram também de perder a inocência antes do tempo necessário. Então, isso fez com que eu me tornasse um cristão de valor e carregasse bons valores até os dias de hoje. Sim. Muito bom, muito importante e salutar hoje, partilhar a importância, a gratidão que você tem pela sua família. Sim. Isso é muito importante. A título de exemplo, os meus pais, eles vão comemorar neste final de semana 32 anos de casados. Olha, parabéns para eles. Qual é o nome dos seus pais?
Rosemara e Ricardo. Rosemar e Ricardo, um grande abraço do padre para vocês. Deus abençoe muito, viu? Então, assim, somente o fato da fé deles ter produzido um casamento vitorioso, digamos assim, como que eu posso dizer que mais de 3 décadas casados é uma vitória no Brasil atual, eu já sou, assim, eternamente grato. Então, essa vontade verdadeira de seguir o evangelho que eles têm e que muitas comunidades evangélicas têm, isso é muito importante para o cenário religioso brasileiro atual. Sim, sim. Isso é muito importante também para os pais que estão nos acompanhando neste momento, né? A temporada é jovem, mas vocês pais também, que vocês possam reforçar a fé na família de vocês, né? Para os filhos de vocês é muito importante. Sim. Jonathan, dentro desse assunto, você já vem partilhando também sobre a experiência que você teve com Jesus já muito novo ali, desde muito novo. Se você pudesse falar para nós aqui, para quem neste momento assiste o programa, como que se deu a sua experiência com Jesus, né? Como que você colocaria isso em palavras? Minha experiência com Jesus foi um pouco difícil, digamos assim. Porque, inicialmente, quando eu estava por volta do ensino fundamental, no início do ensino médio, o cristianismo foi muito caluniado para mim. Muito caluniado. Então, eu me afastei. Meu coração esfriou. Digamos que os valores que meus pais tinham ensinado para mim na infância tinham quase todos se perdido. E meus pais estavam muito preocupados. Mas a partir de um debate que eu tive na escola entre capitalismo e socialismo, né, entre conservadorismo e progressismo, eu consegui, na sorte, digamos assim, que hoje eu sei que não foi sorte, hoje eu sei que foi a providência atuando, eu consegui estudar um lado que pudesse me dar a chance de descobrir mais sobre o cristianismo. Uma outra versão da história do cristianismo que eu não tive acesso com meus professores. E aí eu descobri um Jesus que eu não tinha conhecido ainda. Sim. Uma igreja que eu não tinha conhecido ainda. E então eu me aprofundei mais, descobri argumentos, inclusive filosóficos, que apoiam Jesus, que apoiam o Deus que nós lemos na Bíblia. E aí eu comecei a abrir meu coração para Jesus, mas meu verdadeiro encontro foi só mais tarde com a Igreja Católica. Nossa, e dentro deste assunto, você já foi adiantando e colocando até hoje, que bom, mas dando os passos para trás, dentro da sua experiência mesmo como evangélico, na igreja evangélica, até porque você passou ali alguns anos da sua vida, quais eram suas dores, quais eram talvez os buracos que ficavam dentro de você? Acho que é interessante a gente partilhar isso para o jovem de hoje que vive tantas essas realidades, mas dentro da sua experiência como evangélico, como que era um pouco essa sua experiência lá atrás? Eu sou muito grato, eu ainda tenho muitos amigos do meio evangélico, são amigos que eu vou levar para a vida inteira. E começando pela parte legal, assim, pela parte que me fez ir até lá, foi eu escolher o ambiente que eu queria estar, um ambiente espiritualmente saudável. Por quê? Porque, falando hoje na perspectiva dos jovens, às vezes nós somos reféns dos lugares que a gente frequenta. Ou nós temos amizades da escola, ou nós temos amizades da faculdade, ou nós temos amizades do trabalho. E para sermos aceitos, para termos amigos, nós temos que nos encaixar na ideologia ou nos valores daquele grupo. E quando eu escolhi frequentar, por exemplo, a Igreja Batista, eu escolhi um ambiente, eu sabia que, poxa, eu estou aqui porque eu quero, e estou ouvindo, partilhando experiências com pessoas que valorizam o que eu valorizo, e o que os meus pais valorizam também. Então isso me fez me sentir muito bem. Porém, tratando das dores, o que acontece? Eu saí inicialmente da igreja dos meus pais e fui para a Igreja Batista
porque eu sentia um ambiente de confusão teológica. Porque um pastor acreditava numa doutrina, e outro em outra, e outro em outra, tudo dentro da mesma congregação. Diversas linhas teológicas, como por exemplo arminianismo, calvinismo, os problemas escatológicos do final dos tempos, cada um acreditava numa coisa diferente. E eu ficava me questionando, poxa, mas o Espírito Santo não ia revelar múltiplas verdades? Se está escrito aqui que a igreja de Cristo é uma só e tem um só batismo, isso está muito esquisito, não pode ser assim. Fora a questão que me doía muito de que existe um ditado que é muito forte no meio pentecostal, e é assim, a letra mata e o espírito vivifica. Só que essa passagem do evangelho, ela é mal compreendida. Porque não é que Jesus ou os apóstolos estão condenando você a estudar. Pelo contrário. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, o que está escrito ali é que você ser um auditor, assim, um fariseu, fiscalizando a fé do próximo, ao invés de agir com amor, é isso que é o necessário. Você precisa viver como cristão. E o que acontece é que eles entendem essa passagem errado, então eles têm uma certa aversão ao estudo teológico profundo. E isso me pegou. Porque eu voltei para a fé cristã querendo estudar, sabendo que Jesus iria me dar todas as respostas que eu quisesse. E foi aí que eu comecei minha jornada. Saí dessa igreja, fui para uma outra muito mais séria, na minha concepção, lá a Batista do Campo Limpo, que tem um estudo muito forte. Só que o que eu achei que iria resolver ali dentro, acabou não resolvendo. Porque por mais que, digamos, na outra tivesse 20 linhas e nessa tivesse 12, ainda assim eram muitas opções. Ainda assim não era uma só verdade, uma só fé e um só batismo. E isso sem saber nada de Igreja Católica. Mas isso já me doía. E foi naturalmente procurando as respostas que a Igreja Católica, num estudo meu sozinho, na internet, eu fui encontrando, poxa, isso aqui está fazendo sentido. Essa promessa que Jesus fez, que o Espírito Santo, o Paráclito, não iria abandonar a igreja, agora está fazendo sentido. Uhum. Foi nessa linha. Certo. E o Jonathan ateu? O Jonathan ateu / agnóstico deu um trabalhinho para os meus pais, viu? Porque era uma época em que eu era um discípulo devoto dos meus professores na escola. E eu ouvi que o cristianismo era uma religião obscurantista, era uma religião que pregava a ignorância, era uma religião que atrasou a humanidade. Era tudo isso que eu ouvia. Que se não fosse esse período de idade das trevas, entre a antiguidade e a modernidade, a gente já estaria anos-luz avançados na civilização. Eu fiquei, nossa, então mentiram, meus pais mentiram para mim, isso tudo tá errado? Ou eles foram enganados também? E eu tive uma crise de fé absurda. Já flertava até com paganismos, já gostava lá de deuses nórdicos, nossa, era uma confusão mental absurda. E, obviamente, eu não era realizado ali. Porque eu vi o sofrimento dos meus pais. Como seus pais viam tudo isso? Desculpa te cortar. Como que era para eles toda essa experiência que você estava vivendo? Eles já queriam conversar com meus professores já estava quase pedindo reunião de pais. Isso foi após sua experiência na Quadrangular, na Batista, que veio essa crise? Foi antes. Foi antes. Foi
Eu cresci na igreja quadrangular, mas no início da minha adolescência, na época do sétimo até o primeiro ano do ensino médio, sétimo ano do fundamental até o primeiro ano do ensino médio, veio essa crise. Porque foi quando, no estudo de história, fizeram a cruz do cristianismo para mim, literalmente. E eu senti um vazio na alma muito forte nessa época. É bonito ver Deus na sua história, Jonathan, porque da mesma forma que pela história você viveu essa crise, pela história também você encontrou a salvação. Porque você é um amante, né, da história, dos estudos, como a gente vê na sua história. Então, é bonito perceber isso. E seus pais, com certeza, rezaram muito por você nessa época. Então, para você retornar a casa, né? Sim. E exatamente isso, a história, as outras versões que eu não tinha acesso, comecei a estudar graças à internet. Eu descobri um cristianismo que foi, na verdade, o fundador das primeiras universidades do mundo, fundador do método científico, fundador de muito da ciência que a gente usa até os dias de hoje. Cristianismo que preservou a civilização antiga, e se não fosse o esforço heróico, hercúleo, dos monges copistas por mais de 1000 anos, copiando não só a Bíblia, mas todos os escritos, toda a cultura de Roma e da Grécia, nós não teríamos acesso hoje. Isso virou uma chave na minha cabeça. Argumentos, por exemplo, como as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que consegue demonstrar que Deus existe através da filosofia, isso é extraordinário. Sim, sim. E isso me fez perceber que eu não estava diante de uma fé de ignorantes, mas uma fé de pessoas muito iluminadas. De pessoas que melhoraram a humanidade num nível extraordinário. E sobre esse assunto, como foi sua experiência com a doutrina da Igreja Católica após ter vivido essa crise de fé, após ter passado por essas igrejas, né, protestantes? Como que foi a sua experiência com a doutrina? Você então se encontrou verdadeiramente? Como que foi isso? Sim, aquela dor que eu sentia de uma confusão teológica, de cada um tendo a sua opinião, cada um vivendo uma versão de cristianismo, mesmo os protestantes mais sérios, e eles negam isso, eles falam que eles têm unidade, mas é uma unidade aparente, é uma unidade em não ser católico, uma unidade na negação. Quando eu, através da internet, buscando soluções para as minhas dúvidas, para as minhas dores, eu me deparei com a doutrina católica, eu percebi, olha, isso aqui é totalmente diferente de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já tive contato. Porque a igreja, com seu catecismo, do primeiro capítulo até o último, você tem ali um manual de ser cristão completo, com todas as justificativas e com todos os argumentos que remontam até Cristo e todos os seus primeiros discípulos e todos os pais da igreja, sem exceção, com uma clareza absurda. Então eu falei, realmente eu consegui constatar, sem sombra de dúvida alguma, que esta é a Igreja de Cristo. Que bênção! E após a sua conversão, então, para a Igreja Católica, como que foi a reação dos seus pais? Como que eles acompanharam todo esse processo, Jonathan? Então, a minha conversão, embora tenha esse apelo intelectual forte, mas eu sempre digo que uma conversão genuína, ela nunca é intelectual. É a obra do Espírito Santo. Por quê? Porque embora eu tivesse convencido intelectualmente, eu não conseguia ter coragem de dar o último passo. Eu não conseguia ter coragem de ir contra a fé dos meus pais, a fé dos meus amigos, a fé da minha primeira comunidade que eu tive acesso. Eu não tinha coragem. E eu sinto que isso trava a conversão de muitas pessoas que querem se tornar católicas até hoje. E que talvez trave até o fim da vida. Se não clamar a ajuda do Espírito Santo. Se não pedir a ajuda de Jesus, de Nossa Senhora. Porque foi rezando minha primeira Ave Maria, falando,
pedindo, conversando assim: ó Maria, se você realmente tem, se você realmente intercede perante Jesus, me ajuda nessa decisão, me ajuda a tomar esse passo, me mostra a verdade. Foi que conversando com 2 católicos no ônibus, eu percebi pela conversa que eles eram católicos. Voltando do culto, no domingo, eles me convidaram para um evento mariano do lado da minha casa, com o palestrante Anderson Reis, fazendo uma das melhores pregações que eu já vi na minha vida, que eu já ouvi na minha vida. E foi ali que eu entendi que era a resposta definitiva de Maria, falando: vá, meu filho, tome a decisão. E no mesmo dia eu conversei com a minha mãe. Bonito, Jonathan. E conta para nós, como que você cultivou essa amizade com Nossa Senhora? Porque nós sabemos que hoje uma grande dificuldade é de entender esse amor que nós temos pela Mãe de Deus. Como que foi assim, a presença, qual que foi a maternidade de Nossa Senhora na sua vida nesse tempo? Como que foi essa experiência? Foi a parte mais difícil para mim, de todas. Foi a parte do relacionamento com Nossa Senhora. Porque eu tinha, assim, ouvido a vida inteira que ter qualquer tipo de contato com ela seria idolatria. Então foi muito difícil, tanto que eu fiz essa oração meio que um pedido de socorro. Ó Maria, me ajuda a tomar a decisão de fazer a verdade, de seguir a verdade. E eu fui engatinhando, como um bebê mesmo. Porque eu tinha muito medo de idolatrar, muito medo mesmo. Só que, estudando, por exemplo, o Tratado de São Luís Montfort, que é o tratado por excelência da devoção mariana, ele mesmo já diz que Maria, por si mesma, é um método, é um átomo perto de Deus. Mas que Deus quis precisar dela. Então, quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Deus poderia ter descido do céu, em carne e osso, adulto, pleno, e começado sua pregação. Mas ele quis nascer no seio de uma família e quis nascer no seio de Maria. Se a salvação veio por ela, então eu serei salvo através dela. E isso não é uma idolatria, isso é apenas uma hierarquia que Deus instituiu, cujo fim é Ele mesmo. Então tá tudo certo, né? E com o estudo e a contemplação disso, meu coração foi se abrindo para Nossa Senhora, fui rezando com cada vez mais fervor e eu fui sentindo esse colo de Nossa Senhora, esse colo materno, que infelizmente na fé protestante não existe. É uma fé mais seca, mais estéril, porque não tem esse contato humano tanto, nem com Nossa Senhora, nem com nenhum outro santo. Eles não têm amigos que ajudam a ir para o céu, infelizmente. Nossa, que bonito, Jonathan, você partilhar isso. Com certeza, os jovens que estão acompanhando estão aprendendo muito com a sua história, que edifica, né? Toda essa superação, toda essa experiência com Deus. Mas só para, então, eu gostaria também de ouvir, com certeza muitos querem também ver a reação mesmo dos seus pais desse processo todo. Como que eles viram? No início a minha mãe chorou um pouco, ela ficou muito preocupada, porque... E eu digo assim, qual motivo? Porque infelizmente ela teve muitos maus exemplos de católicos que se entregavam a bebedeiras, se entregavam a farras, e ela tinha medo que eu fosse me aproximar de pessoas assim. E eu falei, mãe, fica tranquila, eu ainda sou cristão, eu sou mais do que nunca seguidor de Jesus agora, e vou mostrar para você isso com ações. Então, o meu pai, ele perguntou várias vezes para mim se eu tinha certeza do que eu estava fazendo. E eu reafirmei várias vezes para ele. E eles foram observando com as minhas ações, com a minha devoção, com o convívio
da Famílias Novas que eu me aproximei, que eu não estava brincando, eu não estava apostatando também. Eu tinha me encontrado no cristianismo mais do que nunca. E aí eles se acalmaram. Que bênção, muito obrigado por esse testemunho tão bonito. Nós vamos agora para o intervalo, mas eu convido você a permanecer conosco, daqui a pouquinho a gente já volta. Convida quem não está aí na sala, quem não esteve na sala para acompanhar o segundo bloco, porque nós temos ainda mais experiência deste jovem na fé que com certeza vai falar muito ao nosso coração. Até daqui a pouquinho. Obrigado, Jonathan. Eu que agradeço. Estamos de volta com o nosso programa Gente de Fé, com essa nova temporada Jovens na Fé, acolhendo hoje aqui o nosso convidado mais que especial, o Jonathan. Muito obrigado por permitir que esse programa possa adentrar na sua casa. Você que já está acompanhando, você que está chegando agora, fica aqui conosco, porque Deus tem muita coisa para realizar na sua vida através deste testemunho deste jovem que fez a sua experiência na igreja evangélica, depois também viveu ali um tempo de crise na sua fé e que hoje se encontra na igreja católica, é missionário e tem um lindo testemunho que tem levado muitas almas para Deus. Que bênção, Jonathan, que bênção é estar aqui com você hoje, tendo a graça de iniciar nesta temporada. Com certeza muitos jovens estão sendo tocados, porque hoje nós percebemos que os jovens estão perdidos, confusos, e é bonito quando você fala do Espírito Santo, a experiência que você teve com o Espírito Santo. Com certeza esse é um conselho que você deixa para o jovem que está agora acompanhando, né? Essa experiência com o Espírito Santo. Com certeza. E especialmente através da Sagrada Eucaristia. Porque como protestante, e eu cito Scott Hahn nesse momento, que foi um divisor de águas para ele também, nós prezávamos muito pelo relacionamento íntimo com Cristo. Mas, na Igreja Católica, quando você coloca a Sagrada Eucaristia na boca e você se funde com Jesus, com Deus, com Alfa e com Ômega, é o relacionamento mais íntimo que um ser consegue ter com Deus. E é o momento que você está com a maior infusão possível do Espírito Santo. Então, na minha primeira comunhão, eu chorei muito, porque eu nunca me senti tão próximo de Cristo na minha vida. E ali que foi, assim, mais do que qualquer outra... mais do que uma música, mais do que um momento de oração, mais do que qualquer tipo de evento, foi a minha primeira comunhão, e eu prezo a cada comunhão que eu tenho, é o meu encontro com Cristo absoluto. Aquilo não tem comparação. Então, é inclusive uma recomendação para os católicos de berço: não comunguem no modo automático, pelo amor de Deus. Porque é o ato mais sublime da sua existência, é a Sagrada Comunhão. Agora que você aprofundou no sacramento, né, da Eucaristia, com certeza nos sacramentos da igreja, qual diferença você percebe? Você já disse, né, um pouco sobre isso, mas de uma forma mais profunda, qual diferença você percebe entre a igreja católica e a igreja protestante nesse sentido? No sentido dos sacramentos, né? Sim, sim. Assim, já começa que lá só tem 2 ou 3, se eu considerar, acho que a maioria não considera nem o batismo como sacramento, é um símbolo da sua fé. Então, digamos, o matrimônio e a Santa Ceia, no máximo, que também é simbólica, divergindo dos 7 sacramentos da Santa Igreja. E são que nós acreditamos que transmitem poder real através das suas matérias, através da nossa liturgia. E isso faz muita diferença na vivência da fé. Por quê? Porque Jesus, como um sábio que ele é, um mestre pedagogo que ele é, e até isso está registrado nos evangelhos,
Quando ele ia curar um doente, por exemplo, ele às vezes pegava um pedaço de barro, passava no olho, ou ele cuspia um pouco, passava saliva, passava nos olhos ou no ouvido. Por quê? Porque o ser humano, como um animal sensível, ele interage com o mundo através dos 5 sentidos. E os sagrados sacramentos, usando as matérias também, nos conectam com Cristo, nos conectam com o divino de forma muito mais fácil. Já os protestantes, eles têm dificuldade de enxergar o sobrenatural nesse sentido. É uma fé um pouco mais estéril, porque depende exclusivamente da sua imaginação. Até a Santa Ceia deles, digamos assim, é simbólica. Então, o pão é só um pãozinho mesmo e um suquinho de uva que você toma. Claro, muitos, assim, os mais fervorosos tratam com muito respeito, mas acaba ali. Quando o católico comunga, é uma experiência sobrenatural. Toda comunhão é uma experiência sobrenatural. E não é à toa que alguns conseguem atingir um nível tão alto, místico, de relação com Deus, e se tornam santos. E mais de 16 mil santos. Então, digamos que a Igreja Católica tem um bom histórico para afirmar as suas posições. Que bonito você falando da Sagrada Eucaristia. E eu não posso terminar esse programa sem fazer essa pergunta para você. Como que foi para você fazer uma confissão, né, pela primeira vez? Porque a gente sabe que às vezes é tão criticado, as pessoas às vezes não têm uma real visão do que realmente é a profundidade desse sacramento. Como que foi para você nessa experiência toda de evangélico, convertido, se confessar? Olha, foi muito difícil. Deu muita vergonha no início. Você não está acostumado com isso de forma nenhuma. Até na Bíblia, o apóstolo Paulo fala um pouco de confessai-vos uns com os outros. O apóstolo Paulo, Jesus mesmo, confessai-vos uns com os outros. Mas, na prática, no meio evangélico, rarissimamente isso acontece. E você acaba confessando os seus pecados durante a oração, sozinho no quarto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que é muito cômodo, é muito fácil. Quando você tem que ouvir o seu próprio pecado da sua boca, olhando nos olhos de um sacerdote, ou diante da presença de um sacerdote de qualquer forma, a vergonha, o peso do pecado é outro. E, consequentemente, a libertação que você tem dele é outra. Isso porque eu nem cheguei no fato da graça que é infundida ali, do sacramento, que é muito importante. Mas até já existem estudos de psicólogos católicos que estudaram a dinâmica da saúde mental de países católicos e países protestantes. E observaram uma diferença gigantesca. Porque quando você joga para fora o lixo da sua alma e ouve um conselho de como vencer aquilo, e ouve o perdão diretamente do Padre em persona Christi, falando como Cristo, eu te perdoo, meu filho. Isso é libertador. E isso gera um efeito na alma avassalador. E você reúne forças para sair daquele vício, para sair daquele problema, da lama do pecado. Não é que nenhum evangélico consegue vencer os vícios ou algo do tipo, não é isso. Mas na minha experiência e na experiência de muitas pessoas que também se converteram desse meio, é algo constante. Puxa vida, a confissão ajudou a eu ter paz interior. E isso é maravilhoso. Que bênção. Fica a dica para o jovem que está acompanhando o programa aí, para acompanhar essa nova temporada. Faz uma boa confissão, procura o seu pároco, porque realmente é tudo isso que você está falando, caríssimo Jonathan. E hoje é bonito perceber que após toda essa experiência, né, a gente consegue perceber a mão de Deus, que é providência guiando toda a sua vida. Você se tornou um católico praticante, fervoroso, conhecedor, né, do magistério da igreja, de sua doutrina. E eu quero, com certeza, todos nós queremos saber um pouquinho mais como foi a sua experiência com a comunidade,
não é mesmo? Como que você conheceu a associação Famílias Novas? Você pode falar também um pouquinho dela. Como que foi essa sua experiência, né, nesse lugar que você encontrou verdadeiramente o seu lugar na igreja, né? Como que se deu isso e partilha para nós. Alguns meses depois de me converter, eu, através de alguns amigos em comum, frequentando missas aqui no centro de São Paulo, eu fui chamado para Domus São Bento. Inclusive um abraço para o Matheus Gattolini, a Beatriz Sampaio, que eram os líderes da época, para o Renato, que me chamou também, e para o Bruno. Assim, eu cheguei sozinho na igreja, eu não sabia nada, não conhecia nada. Então eu chegava para missa, sentava no último banco e ficava olhando assim, tentando entender. Até porque sua catequese não foi católica, foi Exatamente. protestante. Nossa, que interessante. Eu vim de um berço absolutamente protestante. Então eu cheguei assim como um alienígena. Levantava e sentava, seguia o fluxo. Exato. Eu imitava o que estava acontecendo. E através desse convite para Domus de São Bento, que eu comecei a entender melhor a fé, que não era só apologética de internet, que não era só algumas questões teológicas que eu tinha acesso, porque isso é muito importante. Mas como eu disse, a conversão é algo muito maior do que isso. Existe a parte afetiva, existe a parte espiritual, existe a parte de ninguém se salva sozinho, embora o juízo seja particular. Mas você precisa de irmãos que estejam com você. E o que é interessante na Famílias Novas é que é um carisma focado em edificar igrejas domésticas. Transformar a sua família e a do próximo. Então, o carisma mexe profundamente nas questões mais comuns do seu dia a dia. Nas questões mais comuns do dia a dia do jovem, nas questões mais comuns do dia a dia do casal. No caso era Domus para jovens. Então foi maravilhoso, porque eu me senti em meio a pessoas que compartilhavam dos meus valores, que eram fervorosas e que entendiam das minhas questões do dia a dia. Que bênção. E a partir do momento que você começou a fazer parte, né, como integrante da comunidade, como foi para sua família? Como que eles viram tudo isso? No início eles também ficaram preocupados, eles foram visitar, conhecer com quem eu estava andando. Mas assim, na primeira na confraternização que eles foram, e eles interagiram um pouco lá, eles já entenderam que eram pessoas de muita fé. Que eram pessoas que buscavam um catolicismo verdadeiro. Muito diferente daqueles maus exemplos que tinham ouvido no passado. Eram pessoas que buscavam um cristianismo, assim, viril, digamos assim. Eu acho que esse é o termo certo, um cristianismo viril. Um cristianismo forte, firme. E com isso, o relacionamento de casa melhorou. Por quê? Eles entenderam que eu estava fazendo parte de uma obra de Deus. Os temas que eu ia ouvindo na Domus, eu começava a aplicar gradualmente dentro de casa, como usar menos o celular durante a mesa, as refeições, durante o contato com sua família. Aprender a perdoar mais, aprender a ouvir mais, aprender a dar mais valor, pelo que antes você não dava tanto valor. Todas essas coisas tornaram o relacionamento familiar mais agradável. Eu diria que nunca foi tão bom quanto é hoje. Muito devido ao carisma, que é consequente da conversão. Então, eu gosto muito daquela frase de São Francisco de Assis. Evangelize e, se preciso, use palavras. E é basicamente essa a dinâmica que eu vivo em casa. Porque no iniciozinho, eu até tentava discutir um pouco com eles. Debater um pouco. Mas isso não surtia efeito nenhum. Agora, vivendo a fé, provando os meus valores, eles já mudaram muitos conceitos. Muito do que eles já achavam que era a Igreja Católica, eles já transformaram
a concepção. E isso é inclusive um conselho que eu dou para todos, porque às vezes a pessoa só vai saber que você é católica e vai olhar como você age. E ela não vai ouvir uma palavra do que você fale. Então, haja bem. Tenha consciência disso. E ótimo conselho que você nos deixa, na verdade. Afinal, a nossa vida deve transbordar essa nossa fé, né? Muito bonito essa sua experiência. Hoje na comunidade, você exerce uma missão específica dentro dela? Poderia partilhar conosco? Sim, eu sou missionário e um missionário postulante, que eu postulo para viver as regras de vida. Nós somos uma comunidade de aliança. E essas regras de vida para esses missionários que buscam edificar a igreja doméstica nos lares do Brasil, quiçá do mundo, são regras para antes nós sermos uma igreja doméstica. Então, a partir do momento que estivermos no nosso estado de vida definitivo, seja matrimônio, seja casado, seja padre, seja celibatário, nós iremos fazer um juramento perante o bispo dessas regras que ajudam o convívio familiar a se tornar santo. Regras como, por exemplo, ter uma só televisão dentro de casa, para que todos assistam juntos. Ou falando nos dias de hoje, né, você diminuir ao máximo o consumo de telas, para que você tenha um contato orgânico, um contato humano com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. E através disso, você vai progredindo o seu relacionamento. Você fazer jantares especiais, você fazer eventos de abrir o coração uma vez por mês com a sua família, aplicar temas importantes, temas relevantes que a gente estuda. Tudo isso, colocando amor para ver amor, colocando amor, sorrindo, orando e servindo, que é o nosso SOS. Não existe caso perdido, é nisso que nós acreditamos. E sendo missionário, eu trabalho em paróquias ou em famílias que cedem a sua casa. Nós fazemos reuniões de jovens, que é o meu caso. Jovens que querem se tornar filhos melhores e principalmente se preparar para um futuro matrimônio, para a sua futura vocação. Porque é muito mais fácil do que ter que restaurar uma família, já construir uma alicerçada na rocha do Evangelho, na rocha da verdade. Então, existe um foco muito forte na juventude. É um braço gigante da comunidade. E enquanto eu não caso, porque eu já discerni minha vocação, eu ainda não recebi as promessas de vida, mas já busco viver segundo elas, me preparando e rezando muito sobre isso. Bonito. A gente quer saber um pouquinho mais da sua experiência na comunidade. Nós sabemos que você é filho único, né? E esse amor que se dá no serviço, esse amor que se dá no servir hoje na comunidade, como que foi para você, né? Sendo filho único e hoje tendo irmãos ali na comunidade, como que é essa convivência? Como que foi para você esse processo? Porque também exige uma doação, não é mesmo? A gente sabe disso. Com certeza. Muita doação, porque a prioridade, com exceção do domingo, que é o dia da família, nós temos muitas missões. Há uma prioridade com as missões enorme. Nós abdicamos, por exemplo, de festas de amigos, nós abdicamos até de alguns aniversários para ajudar essa causa, a causa da família. E eu tenho a grande graça de meus pais terem esses valores cristãos desde o início do casamento deles. E deles reconhecerem a importância de ser missionário. Então, embora eu seja filho único, eu não tenho muito atrito por causa disso. Pelo contrário, eles até valorizam que eu estou me sacrificando por uma causa maior, por uma causa de Deus. E isso é muito legal, porque isso gerou uma dinâmica em casa muito edificante. Mas eu sei que não é o cenário de todos. Eu sei que
para muitas pessoas, principalmente para outros filhos únicos, pode haver muito atrito. Só que o segredo é você mostrar que você está feliz. E é você mostrar que você não está fazendo isso por você. Tem algo, você está trabalhando, você está vivendo por algo muito maior que você. Que é algo que vai salvar almas, vai transformar a sociedade. E vivendo, sorrindo, orando e servindo, estando presente nos momentos que você consegue estar presente, porque aí os pequenos momentos se tornam muito mais valorosos por causa disso, você vai ganhar o coração da sua família. Que bonito, Jonathan, muito profundo. E para o jovem que está acompanhando essa nova temporada Jovem na Fé, você que acabou de partilhar que faz parte da sua missão, acolher e com certeza aconselhar estes jovens, você conhece as realidades que eles apresentam e por ser jovem, talvez eles tenham até ali uma abertura maior também para se abrir com você, sabendo disso. Que conselho você dá para esses jovens que hoje encontram perdidos, talvez também com crises da fé, como um dia você também enfrentou? Que conselho você daria para eles? O conselho que eu dou é: leia Lucas 14, 26. E principalmente para vocês que estão com medo de dar o último passo, estão estudando a fé católica, mas se sentem pressionados com tantas questões, com tantos fatores, com sua família, com seus amigos. Leia Lucas 14, 26, que diz: aquele que não negar seu pai, sua mãe, sua comunidade, por causa de mim, não é digno de mim. Então a verdade, ela vem antes de tudo. Quando você coloca a verdade como prioridade na sua vida, todo o resto vai se resolver. Mas quando você vive um conflito interno, porque você já sabe, você já entendeu o que é a verdade, não tem mais para onde fugir. Essa dor vai te trazer, vai te acompanhar o resto da sua vida. E talvez a chance que Deus está te dando agora não vai voltar depois. Então, fique firme. Existem muitas pessoas que buscam santidade na Igreja Católica. Muitos bons amigos que você consegue fazer. Se você é de São Paulo, chega na Domus que a gente vai te ajudar. Mas não se acovarde, porque vale a pena ser católico. Vale muito a pena ser católico. Que bonita essa mensagem que você então deixa para os jovens. Muito bom acompanhar, né, aqui de forma tão profunda o seu testemunho. Já findando neste primeiro episódio desta temporada, gostaria também que você deixasse uma mensagem de fé, de esperança para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que ouviram a sua história até aqui. Uma mensagem mesmo, principalmente para aqueles que talvez estão como você, né? Ele partilhou aqui comigo que ficou 3 anos nesse impasse até dizer o sim definitivo e adentrar na Igreja Católica. Talvez tem muitas pessoas, não só jovens, mas pessoas que já acompanham o programa, que estão ou que estão chegando aqui por providência nesse programa, que estão vivendo uma crise na sua fé, talvez já estão na Igreja Católica, mas talvez estão ali acomodados, machucados, como você também partilhou. Deixa uma mensagem, Jonathan, de fé, de esperança para essas pessoas. Com certeza. Eu quero dizer que muitas pessoas mentiram para você sobre a Igreja Católica. Muitas pessoas disseram que é uma igreja de ignorantes, que é uma igreja que promoveu horrores na história da humanidade. Mas eu quero dizer que não é bem assim. E se você der a chance de estudar o outro lado, e se você for compromissado o suficiente para se debruçar tanto na oração quanto no estudo, você encontrará a religião mais extraordinária da história da humanidade. A religião que mudou o curso da história e ainda está mudando e vai mudar até o fim da história. A religião de mais de 17 mil santos. A religião do Santo Sudário. A religião do Manto de Guadalupe. A
a religião dos milagres eucarísticos, do milagre de Lanciano, a religião do milagre de Fátima. Então, não tenha medo, vá atrás, não se acovarde, leia Lucas 14, 26, busque, vive em comunidade, quem ama faz comunidade, fique firme e você vai se tornar um soldado na última batalha contra Satanás, que é contra a família. Não poderíamos terminar esse programa de hoje de forma mais bonita. Que bênção, obrigado por esta mensagem que com certeza nos edifica. É uma grande alegria estar com você aqui hoje. O Jonathan é jovem com esse testemunho maravilhoso, o padre também é jovem. Então nós convidamos você para continuar acompanhando este programa, esses episódios aí que com certeza vão te ajudar ainda mais na vivência da sua fé. E após uma partilha tão edificante, querido irmão, quero dar a bênção findando este programa, agradecendo e louvando a Deus por essa história tão bonita e que você continue levando este amor, levando essa experiência aos corações que ainda estão fechados, que ainda estão afastados, longe do amor de Deus. Com o coração do Padre, como família que somos, nós vamos sempre nos encontrar na Sagrada Eucaristia, nesse encontro tão único com Jesus, onde também nos encontramos. Muito obrigado, Amém. Viu? Eu que agradeço. Então vamos nos preparar para a bênção. Muito obrigado para você que participou desse programa. Acompanha que logo tem mais e que esta bênção possa trazer a graça de Deus para a sua casa, para a sua vida, principalmente para os jovens que estão acompanhando o programa. O Jonathan partilhou a experiência com a Sagrada Eucaristia e também com a internet, lugar onde ele usou muitas vezes para aprofundar e conhecer mais sobre a sua fé. Me lembrava muito do Beato Carlo Acutis. Que o Beato Carlo Acutis possa interceder pelos jovens do Brasil para que eles possam cada vez mais fazer uma experiência única e íntima com Jesus Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, São José e do Beato Carlo Acutis, desça sobre você, sua família, sobre todos os jovens, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos o nosso programa de hoje, Jovens na Fé. Obrigado, Jonathan. Obrigado você que acompanhou. Você possa continuar acompanhando aí para que possamos aprender ainda mais e sermos cada vez mais edificados pela fé de muitos outros jovens que passaram aqui, falando para nós um pouco da sua experiência com Deus, um pouco da sua experiência na fé. Até mais. Deus abençoe.